Graça e paz. Diga para o teu irmão, como é bom ter você aqui nessa manhã. Isso, queridos. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos concede de podermos nessa manhã adorarmos a Ele, né? Como já temos aqui adorado. Um louvor assim muito gostoso. Quero agradecer os irmãos do Ministério de Louvor pela dedicação deles, pelo esforço deles, mas tudo com sacrifício fica abençoado, não é verdade? Irmãos, vocês que querem adquirir o livro da pastora Renata, eu peguei alguns livros, nós já estamos vendendo a R$20. Então, o pastor Vanderlei ficou com 30, né? Mandei mais 30. Mas eu tenho já alguns livros. Eu esqueci de trazer, mas à noite eu vou trazer. Mas é um livro muito gostoso, um assunto muito interessante, e vale a pena você adquirir para a sua edificação, para presentear alguém. Hoje mesmo alguém falou: pastor, vendi 3 livros. São pessoas que nem fazem parte da nossa igreja, mas querem ser edificados. Então, procure seu líder, é R$20. Se você não tem dinheiro agora, conversa com ele, e você pode estar acertando depois. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 1:23. Estive na reunião de pastores com o pastor Aloysio essa semana. Ele fez um desafio que eu quase aceito, pastor Vanderlei, mas eu vou deixar para outro dia. Mas eu já fiz pela metade o que ele pediu, né? Então hoje não tem PowerPoint, mas pediu para a gente fazer umas experiências diferentes. Abra a sua Bíblia aí, em Mateus 1:23. Quem achou, diga amém. Se coloque sob os pés em reverência à palavra de Deus. O irmão acha aí para mim e joga aqui no PowerPoint, para os irmãos poderem acompanhar, quem não trouxe a sua Bíblia. Mas é só um versículo só. Está escrito assim, Mateus 1:23, está escrito assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Repetindo, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Feche teus olhos, irmãos. Deus Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. E eu tenho certeza, Senhor, que seremos edificados com essa palavra. O Senhor irá trazer uma revelação para os nossos corações. Por isso, Pai, que possamos neste momento aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos, e agora voltarmos para a Tua palavra, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Tome os assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês com o tema a vida de Jesus. Diga comigo, a vida de Jesus. Isso mesmo, irmãos. Existem poucas evidências da vida de Jesus fora do registro bíblico. Alguns historiadores escreveram, mas muito poucos historiadores escreveram a respeito de Jesus. O que você encontra muito aí são literaturas, mas são literaturas extraídas já da Bíblia. Mas evidências da vida de Jesus mesmo, por historiadores, com pesquisa e tudo mais, é muito pouco o que você vai encontrar. E o que você encontra ainda existe muitas contradições. Mas, irmão, o Novo Testamento, todavia, é sem dúvida a principal fonte de informação. E os autores do Novo Testamento, os autores dos Evangelhos, eles dão assim muito ênfase, sabe, aos eventos concernente à vida de Jesus. Então, na forma de uma explicação, trazem assim de uma forma de uma explicação muito cuidadosa,
se dirigindo, irmão, àqueles que desejam conhecer, na verdade, o Filho de Deus. Então, o Novo Testamento é o lugar onde você vai encontrar, de uma forma muito cuidadosa pelos escritores, falando a respeito do nosso Jesus, aquele que realmente quer conhecer um pouco mais a vida de Jesus. Então, eu quero deixar aqui uma proposição para você nessa manhã. A vida de Jesus, ele é um ensino de palavras e de ações. A vida de Jesus, irmãos, é um ensino de palavras e de ações. Então, como é que viveu Jesus, querido? Hoje eu quero falar com os irmãos em uma linha de ensino e uma linha explicativa. Não vou falar com vocês numa linha de eloquência a respeito da vida de Jesus. E eu quero que nós possamos, nesse culto de ceia, apesar de ser pela manhã, mas nesse culto de ceia, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho de Jesus, ou tivesse uma visão panorâmica de Jesus Cristo, irmão. Primeiro ponto a falarmos da vida de Jesus é o seu nascimento e a sua infância. Como foi o nascimento de Jesus? A infância dele. Irmão, os evangelhos falam muito pouco sobre a infância de Jesus. Você não vai encontrar muita coisa na Bíblia que fala a respeito da infância dele. Mas Mateus e Lucas, eles relatam certos eventos sobrenaturais que anuncia, a vinda dele e que acompanharam esse nascimento, dizendo que um anjo apareceu a Maria e ao seu esposo em diferentes ocasiões, ou seja, não apareceu para os dois ao mesmo momento, mas em diferentes ocasiões o anjo apareceu para ele e foi dito, por exemplo, para José, para que ele continuasse com aquela esposa, embora ela estivesse grávida e ele não fosse o pai, mas que ele permanecesse. E a Bíblia diz que esse menino Jesus nasceria de uma Virgem Maria. Mateus 1:20 você vai ler, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, foi assim que ocorreu o nascimento de Jesus. Ou seja, o anjo que apareceu também, ele indicou essa divindade de Jesus. Quando ele disse, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamarão ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Confirmando também, irmãos, aquela palavra que Isaías trouxe lá em Isaías 7,14, trazendo essa revelação que Jesus, ele viria. Jesus, ele tinha um grande propósito para este mundo. E João, irmãos, nós vemos que lá em João 1, do 1 ao 4, mostra que Jesus era verdadeiramente humano. E ainda assim, a sua pré-existente e divino também. Ou seja, qualquer pessoa que não queira ter esta visão humana de Jesus, ele está fora do Evangelho. A pessoa não conhece Jesus. Uma certa vez eu fui criticado por uma pessoa, porque lá em Mateus, diz que, nós vamos até citar daqui um pouco, que Jesus, após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. E a Bíblia diz que quando Jesus foi conduzido ao deserto, ali Jesus ficou 40 dias sem comer. A Bíblia não diz sem beber. E uma certa vez, conversando, eu disse, não, Jesus ele bebeu água. E a pessoa disse, o sangue de Jesus tem poder. Jesus estava em jejum, e eu disse, de comida. Mas Jesus, ele era de carne e osso. Ele era verdadeiramente humano. E uma pessoa, um ser humano, não pode permanecer 40 dias no deserto sem beber uma gota de água. Tanto que a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele teve fome. No momento que ele olhou para aquela pedra, o que veio na sua mente, o desejo que veio nele, ele fitando os olhos,
foi de comida. E você vai ver alguns homens de Deus que jejuaram 40 dias, por exemplo, no monte, que a Bíblia deixa bem claro, não comeu e nem bebeu. Então, irmãos, na verdade, Jesus, ele era humano. E de acordo com a tradição, Jesus não veio trazendo um grande ensino. E essa tradução, ou melhor dizer, a tradição deles, era que aquela criança, após algum tempo de nascido, ela fosse apresentada. E não foi diferente na vida de Jesus. Jesus foi apresentado ainda bebê, sabe? O único evento mencionado sobre a infância de Jesus, irmãos, por isso não tem muita coisa para a gente estar falando, mas foi aquele evento que quando Jesus tinha 12 anos, os seus pais tinham costumes de ir até o templo em Jerusalém, e quando eles foram ao templo lá em Jerusalém, a Bíblia diz que quando estavam voltando, eles perderam Jesus. Olharam e disseram, mas cadê o menino? E o menino havia desaparecido. E eles retornaram, e quando eles chegaram lá, irmãos, eles viram Jesus ali, envolvido com os doutores. Jesus tinha apenas 12 anos de idade, e eles encontraram dias depois diante dos líderes religiosos, surpreendendo com a sabedoria que aquele menino tinha com apenas 12 anos, e as perguntas que ele fazia da Bíblia Sagrada. Lá em Lucas 2,40 você vê que diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus que estava sobre ele. Por isso que quando nós queremos sabedoria, irmãos, nós devemos buscar para aquele que tem. Não é verdade, queridos? Aqui ninguém é menos. Aqui não tem ninguém com aquele sinal negativo do seu lado, a não ser que você não conheça Jesus. Por isso que nós temos, se nós começarmos a nos voltarmos um pouquinho para Jesus, a procurar conhecermos, a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer. Hoje nós vemos muitos cristãos confusos, pessoas que não conseguem viver uma fé, pessoas que não conseguem avançar nos seus propósitos. Mas não é porque Deus não ama, porque na verdade ele não conhece esse Jesus. E eu gostaria que você atentasse um pouquinho nessa manhã. Essa palavra que vai ser um pouquinho diferente para você, porque eu sempre ministro de uma forma em eloquência, mas hoje eu quero que você entenda um pouquinho. Pare para refletir um pouquinho nesse menino Jesus, que agora com 12 anos, já começa ali a fazer perguntas, interrogar os doutores, eles observam a sabedoria daquele menino. E o segundo ponto a nós falarmos da vida de Jesus, é a sua vida adulta, quando ele cresceu. Nós podemos especular, irmão, que Jesus cresceu trabalhando como um carpinteiro, porque o seu pai era carpinteiro. Automaticamente a gente deduz que ele seguia a profissão do pai. Mas nós vemos lá em Marcos 6,3 dizendo, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? Então, irmãos, os escritores dos evangelhos, eles demonstram um interesse maior, eles não entram tanto nessa área da vida de Jesus, mas eles vão aqui e demonstram um interesse muito grande no ministério público de Jesus, e que começou quando ele foi batizado por João Batista, aonde ele foi publicamente, irmãos, ungido pelo Espírito Santo, o qual desceu na forma de um pombo, acompanhado de um pronunciamento público, quando nós vemos lá em Marcos 10, 11, que diz, e logo que saiu das águas, viu os céus abertos, e o Espírito, que com uma pomba descia sobre ele, e ouviu uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me compraste. Irmãos, às vezes as pessoas começam a fazer umas perguntas meia sem graça, querem fazer pegadinhas com a Bíblia Sagrada, querem fazer umas perguntas e querem certas respostas.
Para você ver que a Bíblia, irmãos, ela é um instrumento para aquele que crê. A Bíblia não foi escrita para provar nada para ninguém. A Bíblia não foi escrita para você tentar provar a existência de Deus. Nada disso. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus, através, irmão, do conhecimento, conhecerem a Deus. A Bíblia não foi escrita para nós ficarmos debatendo, querendo provar isso ou aquilo de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia, irmãos, ela foi escrita para aqueles que têm interesse em conhecer a Deus, em conhecer os princípios de Deus. Então, sendo assim, na palavra de Deus vai estar escrito somente aquilo necessário que o Senhor quer que seus filhos saibam, amém? Agora não adianta as pessoas ficarem questionando, mas Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então, irmão, você pode ver que a Bíblia não relata muito a respeito até mesmo dessa vida adulta de Jesus, a não ser quando Jesus é batizado ali por João Batista e ele inicia o seu ministério. Ele começa o seu ministério, inicia ali o seu ministério. E nós vemos que imediatamente depois de Jesus ser batizado, irmão, o Espírito conduz Jesus até o deserto, onde ele foi tentado por Satanás, sabe? E ele mostra ali a sua submissão às palavras e à vontade do Pai. E o caminho que, na verdade, tinha escolhido para ele. Sabe, irmãos, mesmo que esse caminho conduzisse ele até a cruz. Então, Jesus, irmãos, não foi muito diferente de cada um de nós. De carne e osso, passou por aquela instrução como a criança passa, trabalhando como um jovem, adolescente também trabalha, mas quando chegou o momento de iniciar o seu ministério, Jesus ali, ele abraça, compreendendo, irmãos. Eu fico olhando assim um pouquinho para nós, como é importante nós focarmos na palavra de Deus. Você sabe por que algumas pessoas, eles desistem daquilo que Deus propôs na vida dele? Alguns falam assim, eu estou desanimado. Não é desanimado, irmão. Não existe desânimo para aquele que tem um conhecimento da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque, na verdade, são nesses momentos de aflição que você vai encontrar muitas respostas na palavra. Jesus aqui, irmão, foi conduzido para o deserto, para ele ser provado, como ele foi. Mas quando nós olhamos essa provação de Jesus ali no deserto, nós olhamos de uma forma assim, muito figurativa. Nós achamos que a provação de Jesus não foi nada. A nossa que é grande. A minha provação que é muito grande. As dificuldades minhas que são muito grandes. O desafeto, sabe, que tem acontecido na minha vida que é muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus conduziu o próprio Jesus até o deserto, para ele ali ser provado. E quando nós observamos que nós somos provados, a única maneira de nós vencermos essas provações, a única maneira de nós alcançarmos uma vitória no momento da luta, da dificuldade, do desânimo, da fome, sabe, irmão, no momento que você estiver vendo um monte de coisa, tudo ao contrário também, é aquilo que Jesus fez, a submissão na palavra de Deus. Eu acho muito lindo, irmãos, muito lindo mesmo, quando a gente foca na palavra de Deus. Quando eu olho para aqueles 3 meninos, Sadraque, Misaque e Abidenego, diante de uma fornalha de fogo, eles estavam, você está entendendo? E ali, eles teriam, os instrumentos iam tocar, e eles teriam que negar aquele Deus. Meu filho Tiago estava me mostrando ontem, eu confesso que até agora, eu sou muito fraco para ver certas coisas, não devia nem ter visto. E ele me mostrou um vídeo, acho que vocês já viram, da morte de uns pastores. Alguém viu?
matando uns pastores. Gente, que negócio muito forte, irmãos. Eles tinham que negar Jesus. Era um grupo de irmãos. Sabe, a tiro assim. E judiaram, antes pisaram, chutaram eles. E eles ali, irmãos, bastava eles negar Jesus, não morreria, né? Mas eles não negaram Jesus. Aqueles pastores continuaram com a sua convicção de fé, no meio do deserto, né? Aquele monte de Hilux, sabe? Os caras chegando, jogaram todos eles, humilharam. E eu vendo aquilo, irmãos, e daqui um pouco, eu não entendia direito a língua deles lá, e eles ficavam falando, e você olhava, só que o cara que estava filmando fazia questão de filmar o rosto de cada um. Irmão, eu choquei com aquele negócio. E depois ele pega e começa a dar o tiro na cabeça dos pastores. Ainda tinha um que ainda ficava dando um tiro assim. Pá, pá. Irmãos, um caindo assim por cima do outro. Aí eu comecei a lembrar. Irmãos, as pessoas acham que dificuldade é só ele que passa. Mas o que leva aqueles pastores, irmãos, ali com a oportunidade de ter a vida? Sabe, só dizer, eu não vou, eu não professo mais essa fé. Tem gente que não precisa nem uma pistola na cabeça. Basta as coisas não caminhar como ele. Agora, quando nós olhamos aqui para o deserto, nós achamos que é diferente. Só que eu acabei de dizer para vocês que Jesus era de carne e osso. Eu acabei de dizer para vocês que Jesus era que nem eu e você. Agora Jesus está ali no deserto, irmão, se preparando para o seu ministério, conduzido por Deus, e Deus permite. Deus permite mesmo que nós sejamos provados. Existe um tempo em nossas vidas que você pensa que virou tudo de ponta cabeça, esse negócio não vai mais consertar. Só que, nesse momento, irmãos, nós temos que fazer como Jesus, mostrar ali uma submissão à palavra de Deus. Ou eu entro debaixo dessa palavra, ou eu acredito nessa palavra, ou eu acredito nessa promessa, ou está tudo acabado. Você, irmão, não está fraco na fé, porque as provas, as dificuldades têm sido maior na sua vida. A Bíblia diz que Deus não dá prova maior que o teu servo não possa suportar. Agora a sua submissão à palavra de Deus tem sido menor. Hoje você está vivendo mais o seu eu, o seu ego, sabe? Os meus problemas, a minha vida, as minhas dificuldades. E com isso, irmão, você sai debaixo dessa submissão da palavra. E aí, irmão, tudo fica gigante mesmo. Aí fica difícil. Porque no momento que Jesus foi provado, irmão, ele foi testado, a primeira coisa, irmão, você quer ver o pastor Zé Carlos nervoso? Na hora que você me vê nervoso, é porque eu estou com fome. Quando eu estou com fome, eu fico com cara feia. Eu fico mal-humorado, não gosto de falar. Quando eu estou com fome, não gosto de falar. Eu fico muito mal-humorado. Sabe? Agora eu fico imaginando eu ali no lugar de Jesus. 40 dias, estou entregando jejum, olho para uma pedra, aí eu começo já a ver miragem. Ai, meu Deus do céu. Ali é um pedaço de carne. Né? Aí vem o diabo e diz assim, mas tu não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então faça que essas pedras virem pães. Então, irmãos, para Jesus era pão, que eles gostavam muito. Para o baiano é carne, que eu gosto muito. Então, irmãos, o que acontece? Jesus disse, não. Olha só, irmão, a submissão à palavra de Deus. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem escreveu? Ou melhor dizer, quem disse isso, irmão? O pastor Vanderlei está ensinando esse negócio, ou vai ensinar agora. Quem disse isso, irmãos? Moisés. Lá no deserto também. Não foi diferente. Então, irmãos, essa submissão à palavra, à vontade de Deus, nós temos que escolher esse caminho como Jesus escolheu.
Mesmo Jesus sabendo que esse caminho que ele havia escolhido ia levar ele até a cruz. Então, amados, preste atenção em algo. Ou você acredita, olhando para aquilo que está escrito, e você levanta a cabeça e prossiga, entrando debaixo dessa submissão da palavra de Deus, se submetendo, irmão. Deixa eu falar aqui mais uma vez para você. Para de justificativa. A justificativa não tem valor nenhum para Deus, irmão. Não quero saber se você está estudando, não quero saber se você está trabalhando, não quero saber disso. Irmãos, não existe. Deus nunca vai dar algo para você sem antes te preparar. Agora, irmãos, tem momentos que nós somos provados a mostrar para Deus aonde está o nosso coração, para onde nós estamos caminhando. Tem pessoas que têm deixado de ser abençoados. Vocês têm deixado de ser abençoados, sabe por quê, irmão? Porque no momento que nós somos provados por Deus, nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Por quê, querido? Porque após a tentação de Jesus, o seu ministério, o ministério de Jesus inicia. Primeiramente, ele, com uma breve manifestação ali na Judéia, e depois da prisão de João Batista, irmão, Marcos e Lucas, eles registram que Jesus se dirigiu ali para o norte, para a região da Galiléia. E Marcos resume ali esta mensagem de Jesus dizendo o seguinte, Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, durante esse período de proclamação, os evangelistas, eles construíram aqui um quadro das atividades de Jesus, que envolvia uma sequência quase incessante de pregações, de conversas, de cura, expulsões de demônio. E foi também durante esse período que Jesus ali, ele escolheu os seus discípulos, os quais acompanharam toda a sua vida, o seu ministério. Então, irmãos, a vida de Jesus não foi tão fácil quando você está pensando. Mas quando nós encaramos a obra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, nós temos que olhar para Ele. Como eu disse lá na minha proposição, só para lembrar vocês, a vida de Jesus é o ensino de palavras e de ações. Não adianta você ficar somente olhando para as palavras, mas olha para as atitudes de Jesus, o comportamento dele, como ele agiu em determinados momentos. Você sabe qual é o maior defeito do cristão? Que em vez dele olhar para as atitudes de Jesus, ele olha para a atitude do irmão. Ele se baseia. Ah, pastor, mas o meu líder tem que ser um exemplo. Sim, senhor, deveria. Ah, mas o meu discipulador tinha que ser o primeiro. Correto, também acredito nisso. Está certo. Ah, mas o pastor tem que ser o primeiro. Também concordo com você. Mas ainda que ele não seja, irmãos, o meu ensino é a palavra. A base da minha fé são as atitudes de Jesus. Agora, é muito bom que você seja um exemplo para isso, de Jesus também. Mas independente de você ser ou não, isso não quer dizer que há um motivo de eu desistir, de eu parar, de eu não fazer. Porque em primeiro lugar, irmão, a pessoa que cobra muito do outro é muito perigoso. Por quê? Tem pessoas, irmão, que criticam demais, acha defeito em tudo. Nada presta e nada é bom para ele. Só que tem uma coisa, irmão, você tem que ser um pouco mais misericordioso, porque você não é tão bom assim. Presta atenção. Você não é tão santo assim, não. Você é um baita de um religioso. Porque no momento que conduziram aquela mulher diante de Jesus, para testar Jesus, irmão, chegaram para ele e disseram, e aí Jesus, se a mulher foi pega em adultério, como é que está escrito?
Essa mulher tem que ser apedrejada. E eles estavam debaixo da lei, está tudo certinho. Eles só queriam provar Jesus. A lei dava o direito deles apedrejarem aquela mulher. Mas a questão deles era provar Jesus. Então quando chegar diante de Jesus, disseram: Jesus, a lei está dizendo que nós temos que apedrejar essa mulher. E o que o senhor diz? Irmãos, aí Jesus ele olha para aquele povo, baixa a cabeça, continua escrevendo. Daqui um pouco disseram: Jesus, qual é a sua resposta? Ele disse: aquele que não tiver nenhum pecado, atira logo a primeira pedra. Então, irmãos, a questão é que essas pessoas não são aquelas pessoas críticas, que procuram defeito em tudo e em todos. Eles são muito poucos misericordiosos, eles não têm nem um pouquinho de misericórdia, a misericórdia deles é muito pequena, só que tem que prestar atenção, porque nós somos muito limitados. E Jesus, irmão, ele nos mostra aqui um exemplo de amor com essa mulher, sabe? Jesus traz muitas pregações ensinando isso, na sua vida, sabe? No seu amadurecimento, Jesus mostra que, acima de tudo, está o amor. Jesus não fez aquilo porque ele estava compactuando com o pecado, nada disso não. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus é muito grande. E se Deus é misericordioso, quem sou eu? Então, queridos, as pessoas às vezes, eles querem cobrar demais de uma pessoa. Então, deixa eu já te dizer uma coisa: perfeição você não vai encontrar em lugar algum. Perfeição você não vai encontrar em pessoa nenhuma. Agora, se você quiser seguir um negócio correto, sem erro, sem medo de, sabe, sofrer uma decepção, eu volto ainda lá na minha proposição e digo para você: viva debaixo dos ensinos da palavra de Deus, e das ações de Jesus. Aí você não vai encontrar defeito nenhum. Mas, irmãos, como eu também sei que você não vai conseguir fazer isso, porque não tem ninguém aqui que consiga viver isso, isso é fato. Mas nem o senhor, pastor, não, irmão. Se eu fosse tão bom assim, eu não estava aqui, já tinha ido para o céu. Mas nós temos que aprender esse amor com Jesus. Eu vejo umas pessoas que, eu não sei, eles se acham mais até do que Jesus. Porque qualquer coisa é motivo de, não serve, não presta, não vai. Puxa vida, será que foi isso que Jesus, em toda, sabe, a sua vida, essa vida, sabe, do seu ministério, todas as pregações de Jesus, sabe, querido, as suas curas, esse período, as dificuldades que ele teve com os discípulos, é isso que nós aprendemos? Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, cada momento da sua vida que você estiver enfrentando, dá uma olhadinha para as atitudes de Jesus, porque Jesus, irmãos, ele é essa faculdade para nós. Se você quiser ver como devemos nos relacionar com as pessoas, é fácil. Como a gente deve se relacionar com os nossos discípulos, com aquelas pessoas que caminham debaixo da gente, dá uma olhada aqui, Jesus é uma escola para você. Alguém uma certa vez disse assim: pastor, fulano veio pedir para mim ir lá orar por ciclano. Eu falei para ele que eu ia orar a Deus, se Deus mandasse eu ia orar. Eu falei: mas que ignorância é essa, rapaz? Você vai consultar Deus para ir orar por alguém, você vai consultar Deus. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho somente para os crentes, amém? A toda a criatura. Para esse que vive essa palavra, ele diz assim: eis que os meus sinais vai te acompanhar. Você sabe por que hoje nós não vemos tantos sinais acontecendo? Porque os sinais acompanham aqueles que crerem. Não, porque tem pessoas que só querem andar com aqueles que é joinha, aqueles que trazem algum retorno para ele. Aquele que não traz. Achei muito interessante, vou repetir novamente, achei muito interessante a chegada do encontro da redimista, né?
Cadê o mendigo? Está do outro lado. O mendigo está ali. Né? Eu achei muito interessante. A Rosane, ela viveu uma experiência que eu acho que, eu falei para ela, fantástica. Mas até agora, Rosane, eu me pergunto, se eu tivesse te encontrado ali na porta da igreja, você daquele jeito, eu confesso para você que alguém disse assim, não, pastor, o senhor é muito bom, o senhor ia abraçar ela e levar. Poderia, irmãos, mas eu ainda tenho medo de tiver chegado antes de todo mundo sem saber que era você. Porque, irmãos, não adianta você dizer que você é, você vai ver na hora. Tem pessoas que dizem assim, não, imagina, pastor, eu amo todo mundo. Você ama, irmãos, de uma forma bem convencional, né? Ou seja, da maneira que você acha que tem que amar. A Rosane pode dizer bem isso. Teve irmãozinhos que chegaram assim e disseram assim, mas será que vai levar esse mendigo para o encontro? Mas tiveram uns irmãozinhos bonzinhos também, né? Te ofereceram comida, né, Rosane? Ofereceram comida. Teve até uma jovem que disse assim, você está com fome? Você comeu alguma coisa? Mas tem uns irmãos que chegaram para ela e falaram assim, passaram ali na escada e falaram assim, nossa, está fedendo. Tadinha, irmãos, era irmã, não fede não. Mas você vê, irmãos, como é que é a situação. Agora, irmãos, Jesus com tantas pregações, com tantas conversas, sabe, com tantos ensinos, Ele mostra para nós, irmãos, como é o nosso comportamento. Jesus é esse. O terceiro ponto a falarmos da vida de Jesus é o seu ensino, querido. O ensino de Jesus, ele cobriu quase todas as áreas da existência humana. Quase todas as áreas. Algumas delas foram bem dirigidas, irmãos, para os discípulos. Outros foram para o povo em geral. Alguns, irmãos, foram proferidas em um ambiente de confronto com os líderes religiosos da época. Outros foram ministrados, até mesmo a título de interpretação de milagres que o Senhor operava. Então, irmãos, ali Jesus, ele pôde viver ali, e várias experiências, ensinando também várias áreas. Uma delas é essa que eu acabei de dizer para você. A outra do milagre. Sabe, irmãos, tudo é possível aquele que crê. E eu quero citar aqui, brevemente, 4 áreas mais importantes do ensino de Jesus e do uso das parábolas. Então, o primeiro ensino que Jesus trouxe foi sobre si mesmo. O ensino de Jesus sobre si mesmo era dado, irmãos, a meio de palavras e ações. Sabe, desde o início, ele já estava consciente da sua missão, do seu propósito, da sua vida, da sua morte. Então, quando Jesus o ensino dele, a respeito dele, era mostrar para as pessoas qual era o propósito de vida dele. Eu costumo, às vezes, observar algumas pessoas, tem pessoas que elas vão pelo o comportamento do amigo, do irmão ou do fulano de tal. Então, irmãos, você tem que entender qual é o seu chamado. Um dos ensinos que Jesus trouxe para os seus discípulos e que Jesus traz para nós é mostrar, irmãos, que nós temos que, a nossa vida, o nosso comportamento tem que ser de acordo com o nosso chamado. Vocês acham que eu não tenho vontade de fazer certas coisas? Ontem eu estava numa célula, falando nisso, já vou virar até membro dessa célula, né? E foi um churrasco lá. Eu só passei lá para jantar, na verdade, né? Fui levar meu pai na rodoviária, tá chegando em Juazeiro. E eu passei lá. E nós estávamos conversando. Eu, Beijo, meu filho Rodrigo, o Leandro. Nós estávamos falando, né? Do futebol, né? Aquela época que eu não era crente, estava contando para ele algumas histórias. Mas depois de crente mesmo. Você acha que eu não tenho vontade, às vezes, de, sabe, irmãos, naquele enervamento, sabe,
explodir. Irmão, eu sou de carne e osso. Mas às vezes, irmão, eu tenho que me calar. Porque eu escolhi ser pastor. Ninguém me obrigou a ser pastor. Vocês acham que às vezes eu e outros pastores não se sentem cansados? Mas eu tenho que ir. Já ouvi várias vezes pessoas dizer assim: você não precisa ir, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, sabe por quê? Porque o ensino de Jesus sempre foi, irmãos, a meio às palavras e às ações. Então, uma das maiores dificuldades do homem de Deus é falar uma coisa e não fazer. É prometer uma coisa e não cumprir. É ensinar uma atitude e fazer outra atitude. Então, esse não é o ensino de Jesus. Jesus deixou bem claro o ensino dele. Presta atenção. Você sabe quem você é? Eu fico triste quando eu vejo umas pessoas, né, pastor Vanderlei, que dizem assim: eu quero ser um líder. Eu quero ser um discipulador. Aí você vai lá, né? E consagra. E põe o óleo. E os irmãos choram. Porque chora, né? Os irmãos choram de emoção, de felicidade. Aí quando acaba da consagração, vai abraça, profetiza na vida dele: graças a Deus pela sua vida, irmão. E fala em línguas estranhas. E é aquela alegria gostosa, coisa gostosa, sim ou não? Aí você fala: graças a Deus. Esse camarada, ele entendeu o chamado de Deus, o propósito de Deus. Aí ele começa a caminhar, irmão. Alegra a gente demais. E ele vai caminhando. Só que daqui um pouco tem as dificuldades, tem o deserto, sim ou não? Diga para o teu irmão aí: tem o deserto. E aí, irmão, quando chega o deserto, a pessoa começa a achar um monte de desculpa para aquilo que ele assumiu. Então, irmãos, é complicado, sabe por quê? Porque as atitudes de Jesus mostravam que ele sabia o propósito dele. Ele sabia por onde ele tinha que passar, o que ele ia passar, e as atitudes dele sempre apontavam para onde ele estava caminhando. Irmão, presta atenção numa coisa: você não precisa ser nem um super-herói. Você só precisa apontar e caminhar para onde você quer chegar. Porque as pessoas que estão caminhando junto conosco estão vendo essa grande verdade. Então, irmãos, antes de nós decidirmos assumir um ministério, assumir um chamado de uma liderança, preste muita atenção, irmão. Se você não tem vocação para esse negócio, continua sendo membro. Porque não é o pastor que é chato, mas as suas palavras e as suas ações não vai bater, e amanhã as pessoas vão estar criticando, você vai ficar com raiva delas, você vai achar que elas, fulano é linguarudo, ciclano é isso. Não é não, irmão, foi você que assumiu, e o ensino que Jesus trouxe para nós foi esse, irmão. Nós temos que aprender com ele, sabe? Os ensinos dele é pelaquilo que ele falava e pelaquilo que ele agia, irmão. Muitas pessoas já falaram isso, mas eu fui impactado com a Joana, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Ela aqui numa capacitação, Deus usou ela, não sei, foi a maneira dela falar, já ouvi a pastora Luiz falar, um monte de gente falar isso, mas a Joana me impactou. Nunca me esqueço do dia que ela falou isso, não é? E ela disse assim: a partir do momento que você se tornar um líder, você perdeu o direito de muita coisa. Ninguém está obrigando você. Agora, depois não critique também quando os irmãos disser para você que você não é um exemplo para ele. É melhor ele caminhar no exemplo de Jesus. Aí tem gente que fica triste, tem gente que fica com raiva. Irmãos, eu confesso, naquilo que eu não sou exemplo para vocês, não me sigam. E pode me criticar sim, e eu não vou ficar com raiva de você não. Porque o ensino de Jesus foi esse, irmão. O ensino de Jesus foi esse. Sou muito linguarudo mesmo, né? Mas eu não aguento. Eu sigo lá junto com os meninos lá do Ministério do Louvor e estava lá dizendo que eles não tinham ensaio. E eles ficaram debatendo, e eu sou assim, eu sou paciente demais. Semana inteira eu vejo lá,
Ninguém mandou colocar eu no grupo. Colocar no grupo agora, pode me tirar também. E eu vou aguentando lá, irmão. E um vai, não vai ter, o outro não vai, porque não sei o que e tal, não sabe. Aí ontem, irmão, eu estou lá, em casa, aí daqui um pouco, porque quando mandar mensagem, né? Quem tem WhatsApp aqui? Pergunta, né? É melhor perguntar quem não tem. Aí tá, pip. Aí quando eu olho lá, tá lá, não vai ter ensaio. O outro Deus, por que não vai? O outro não sei o que, não sei o que. Aí, irmãos, eu na simples humildade coloquei assim. Um disse assim, não vai ter ensaio. Aí eu disse assim, mas nós vamos cantar, sei lá, foi uma coisa assim. Eu disse assim, mas eu não gosto disso. Eu só falei assim, que eu não gosto, porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto, compromisso é compromisso. Lógico que tem todas, né? Mas eu não disse que não podia ter, ou coisa parecida, que eles iam morrer, nada, eu só fiz esse comentário. Aí justificaram esse comentário, aí pronto, aí eu não posso ficar quieto. Porque se ficar quieto ali, está tudo acabado. Mas não justifica, porque já está errado. Não é verdade? Não estou mandando ninguém ensaiar. Mas sabe que não é isso que nós combinamos. Aí amanhã depois o outro fulano não quer vir no ensaio, você não vai deixar ele cantar. Ah, mas se eu posso marcar. Você está entendendo, irmão, como é que é o negócio? Não tem nada de errado. Pode existir. Mas o que acontece, irmãos? Nós temos que entender que as nossas palavras e as nossas ações, a Bíblia diz que com a medida que tu mede, tu também será medido. Então, irmãos, aí vem a cobrança. Então, o que eu quis dizer para os irmãos do Ministério do Louvor é só isso, né? Tem que tomar cuidado, porque certas ações, certas atitudes, amanhã depois pode gerar uma cobrança para eles. Aí daqui um pouco já colocar lá, então nós vamos ensaiar 8 horas, e vieram 8 horas mesmo, acordou todo mundo cedo e veio. Parabéns pela atitude de vocês. Vocês foram assim, honrados por essa atitude, porque vocês na verdade não estão dando oportunidade para ninguém amanhã do ministério reclamar. Ah, pastor, e quem não veio? Quem não veio tem que ficar de fora mesmo. Porque o combinado não é. Aí o outro fala, eu não vou porque agora também fui última hora. Não tem disso, irmão, você entrou no time. Tem história não, irmão. Tem gente que é assim. Ah, me convidando de última hora eu não vou. Ah, bonitinho. Então eu vou te mandar 30 dias antes um convite para você vir cantar aqui no Ministério de Louvor. Ah, irmão. Como diz o Bruno, vai plantar banana. Não existe isso, eu estou nesse negócio, eu estou engajado. Eu quero ver se a tua empresa chamar você hoje. Você está de folga hoje. Ela te chamar, você não vai. Você vai, que se não for, você sabe que vai amanhã, pode. Ou você pode não ser mandado embora, mas que você já fica, o pessoal já fica de olho, sim ou não? Mas Jesus é bom demais, Ele não manda ninguém embora, diga graças a Deus. Mas Ele fica de olho. E as pessoas que estão do nosso redor também ficam. Então, o segundo ensino de Jesus é sobre Deus, o Pai. Jesus falou de uma íntima comunhão com o Pai. Ele nos ensinou, irmão, muito mais sobre o próprio Deus, que é o Pai, o Criador do mundo, o qual, sabe, Ele continua com as suas providências, sustentadora, cuidando de todas as coisas, sabe, mostrando a vontade soberana do nosso Deus. E Jesus traz esse ensino dessa obediência para nós. Então, irmãos, não tem como, se nós quisermos realmente viver essa intimidade com Deus, é no momento, irmão, de louvor. Eu vejo aqui, às vezes o ministro de louvor, ele tem que insistir. O pastor Luiz diz que vamos fazer uma capacitação de louvor, precisamos, até eu coloquei na agenda. Cadê o Wellington, Kelly Cristiano, o pessoal do louvor? Precisamos fazer um seminário aqui de louvor, um negócio grande. Está no meu coração. Quer dizer, entrou essa semana no meu coração. Nós vamos fazer. Não sei se essa agenda vai dar para 2014. Mas se não for, já deixamos agendado para 2015. Nós precisamos, irmãos. Tem pessoas, precisamos ensinar. Um dos ensinos de Jesus é levar conhecer a intimidade do Pai. Conhecer. Eu lembro no início nosso de igreja em célula, a gente buscava mais a intimidade, sabe, irmãos, era um negócio assim, muito mais próximo de Deus, os ensaios. Eu lembro que
nós íamos ensaiar, as pessoas choravam no ensaio. No ensaio, tinha ninguém na igreja. Era só nós aqui estávamos todos aqui ensaiando. Daqui um pouco, irmão, o menino do teclado já ficava de joelho, do violão já sentava, o outro deitava. Era um negócio assim, irmãos, tremendo, coisa maravilhosa. Diga comigo, isso é intimidade. O ensino de Jesus não é diferente. Todas as vezes que Jesus começa a mencionar o Pai, trazer o Pai, a soberania do Pai, a intimidade do Pai, Ele está nos ensinando, não é para você estar lendo somente, não. Ele está dizendo, vamos buscar. Nós vemos um louvor tão lindo como esse. Acho lindo demais esse louvor da cura. Como é que é? Creio que Tu és a cura. Sabe, irmão, eu acho lindo demais. Sabe, e esse negócio vai falando dentro de mim. Fala assim de você também. As pessoas ficam zombando de mim, porque fala assim, pastor, quando ele encanta com o hino, ele não tira mais esse hino. Mas não é, que esse negócio impregna dentro de mim, fica um negócio assim, irmão, que quando canta assim, as minhas carnes ficam toda trêmula. Isso é bom, e nós temos que buscar isso. Pastor, mas eu não sinto isso no louvor. Então começa a buscar, começa a dizer, Senhor, eu quero ter uma intimidade maior. O ensino de Jesus é isso, irmão. Eu observo que tem muitas pessoas que são pastores, que são líderes, sabe? E ele se preocupa em ensinar um monte de coisa. Mas a igreja tem que aprender a buscar essa intimidade. A célula, lá na sua célula, tem que buscar essa intimidade. Os seus irmãos da célula, irmãos, eles têm que cantar um cântico, e daqui um pouco você vê esses irmãos totalmente envolvidos, sabe? Uns param até de cantar e começam a chorar. Isso é intimidade. O ensino de Jesus é isso. Será que porque hoje nós temos muitas pessoas frias espiritualmente? Porque nós estamos ensinando outras coisas. Pegue aqui a vida de Jesus e você vai ver os ensinos dele. Olha só, ele mostra aqui também o terceiro ensino sobre o reino. O reino de Deus é uma descrição do quê? Do governo de Deus neste mundo. Ou seja, no advento do Redentor. Isso quer dizer, a volta de Jesus Cristo. Ele está dizendo, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Isso é um ensino. Nós não vemos mais ninguém falar disso. Às vezes as pessoas pegam somente uma palavra, traz somente uma palavra. Hoje as pessoas são muito descomprometidas, porque eles não crê nesse advento redentor de Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse ensino. Jesus fazia questão. Nós até lemos aqui, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Você está brincando. Você está levando a nossa brincadeira. Mas o reino de Deus está próximo. Eu acho muito interessante João Batista, rapaz. Meu, que coragem que aquele camarada tinha. A mensagem dele era um negócio assim, irmão, que mexia com o sangue de qualquer um. Raças de víbora. Olha só, irmão, que pregação, hein? É mole um negócio desse? E o povo ia lá para ouvir ele. E ele não estava no meio, ele não estava numa sinagoga, ele não estava em praça pública. A Bíblia diz que ele pregava no deserto. E tinha muita gente que ia lá ouvir essa palavra. Olha só que interessante. Quarto ensino que Jesus traz, sobre o Espírito Santo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu acho muito bonito, às vezes eu vejo na rede social, alguém diz assim, bom dia Espírito Santo.